Boa noite, buscadores. Como estamos? Vamos entrando para a live de hoje. A nossa live de hoje tem um tema muito especial, muito importante. Boa noite, João Bosco. Eu quero compartilhar com vocês a nossa experiência e, sobretudo, os ensinamentos da constelação, a visão da constelação sobre os abortos em geral, né? Os abortos espontâneos e também os provocados. Boa noite, Milena. Boa noite, Renata. E boa noite, Maria Vitória. E eu quero compartilhar isso com vocês porque foi um processo, né, que nós passamos, a minha família. E assim, até então eu não estava me sentindo preparada para vir falar. A gente recebeu a notícia de que estávamos grávidos em setembro, por volta do dia 14 de setembro, e que não estávamos mais dia 10 de outubro. Porém, eu quis viver o processo. Antes de compartilhar qualquer coisa, eu quis passar por esse processo. Para só então trazer aqui para vocês os ensinamentos, né? As dores e tudo mais. E hoje eu quero pedir para vocês que vocês me ajudem, porque a minha energia tá baixíssima hoje. A partir da hora do almoço para cá, eu comecei a sentir um mal-estar. E tô me sentindo mal, assim, do estômago, do intestino, tô com desinteria. E não sei ainda se tem a ver com falar sobre isso, com expor tudo isso aqui, ou se tem outros motivos desse sintoma, né? Porque todo sintoma do nosso corpo comunica algo. Eu não tenho certeza se essa exposição, se é falar sobre isso, que ainda está bem recente. Mas isso fez com que minha energia caísse bastante. Só que a gente precisa estar bem atento e nos conhecer. E por isso que é tão importante o autoconhecimento. Porque, por exemplo, se fosse um outro momento, eu poderia vir aqui e simplesmente adiar a live. Mas eu falei assim, isso é uma resistência que eu mesma, de forma inconsciente, estou criando para mim, né? Então, assim, nós precisamos, sobretudo, vencer as resistências, vencer as barreiras que o nosso próprio inconsciente traz. Porque falar sobre os filhos que não ficaram na vida, os abortos em geral, foi algo que até muito pouco tempo na minha família ninguém falava, né? Eu até coloquei nos stories que a minha avó passou por isso. E ninguém comentava sobre isso. Eu até poucos anos atrás, eu nem sabia da existência dessa tia. Então, assim, no meu padrão familiar, nós não falamos sobre isso. E quando o alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado, decide trazer isso para expor na internet, o que o meu inconsciente fala? Opa, você está correndo risco. Então, eu vou trazer um mal-estar para o seu corpo para que você desista disso. Desista de falar sobre isso, porque no seu sistema familiar ninguém fala sobre isso. Então, quando eu percebo isso, quando eu estou atenta à minha história, aos meus sintomas, eu digo, não, mesmo assim, ainda com dor de barriga, eu venho falar sobre isso, porque eu tenho certeza que vai auxiliar muitas pessoas. Então, vocês mandem energia positiva, comenta aqui, se tiver fazendo sentido, vocês sobem os coraçõezinhos aí, para me ajudar, para ajudar a minha energia, para a gente falar sobre isso. Primeiro eu quero contar para vocês a nossa experiência, para depois ir trazendo os arranjos da constelação, do que a constelação familiar fala sobre isso. Ah, que lindo, vocês são demais. Assim, eu sempre, quando eu era criança, eu tinha uma listinha de coisas que eu queria que acontecesse na minha vida. Quando eu tiver tal idade eu quero isso, quando eu tiver tal idade eu quero isso, eu quero assim, eu quero assado. Hoje eu vejo que era uma forma de co-criar o meu futuro e a minha vida.
Só que muitas vezes agora, como adulta, que eu olho para trás e vejo que algo que eu desejei tanto não acontece, eu ficava frustrada. Então, por exemplo, eu tinha planejado quando criança que eu teria filhos por volta de 25 anos. E quando chegou nos 25, 27, ali que eu não queria ter filhos, que eu não me sentia preparada, pra mim foi uma frustração muito grande, porque eu planejei a vida inteira ter filhos com 25 anos. Então eu falava assim, meu Deus, mas não era o combinado? Não era o que eu tinha planejado na minha cabeça? E muitas vezes a gente planeja sem saber como a vida vai acontecer. Na verdade, sempre que a gente faz planos para o futuro, a gente não sabe como vai acontecer. E se de fato a gente vai conseguir alcançar aquilo que a gente planejou. E, gente, a gente precisa normalizar não realizar aquilo que a gente planejou. E um dos planos que eu fazia, que eu fiz a vida inteira, foi ter filhos perto um do outro. Porque eu e minha irmã, nós temos diferença de 2 anos e meio. E pra mim foi muito bom ter ela crescendo comigo, sabe? Foi muito importante durante toda a minha vida. Ai, gente, eu tenho certeza, agora eu tenho certeza. Falei que não tinha certeza porque que esse sintoma tinha vindo, mas agora eu tenho, tô super emocionada. Então, ou seja, é meu inconsciente falando pra mim não ultrapassar essa barreira, esse padrão familiar. Então vocês me ajudem. Tô super emotiva aqui. Então assim, eu e minha irmã, nós sempre tivemos uma grande conexão durante a vida. E eu percebo que isso é mais possível devido à nossa idade serem próximas. Então assim, a gente temos 2 anos e meio de diferença. E eu percebia que a gente ia passando as fases mais ou menos juntas. Então, por exemplo, quando os meus pais se separaram, eu tinha com quem compartilhar, eu tinha com quem chorar minhas dores, eu tinha com quem desabafar, eu sabia que ela também estava sentindo as mesmas dores que eu. E isso durante toda a minha vida, sabe? Durante toda a minha vida, eu tive com quem compartilhar. Então, a minha irmã tem filhos, um de 18 e um de 9. E aí eu vejo que essa diferença impede que eles passem juntos as mesmas fases, né? Então, assim, isso sempre foi o meu desejo de ter filhos pertos. E quando eu me deparei com a diferença dos meus sobrinhos, só reforçou a vontade que eu tinha de ter filho perto um do outro, né? E aí, assim, não foi nada planejado ter esse filho agora, né? Mas não foi planejado no plano consciente, porque no meu inconsciente já estava planejado a vida inteira. Então, quando eu vi, assim, quando eu comecei a sentir os sinais no corpo, porque eu senti os sinais muito rápido, de forma muito rápida, e tava de muito pouquinho tempo, e eu comecei a sentir grandes mudanças no corpo, e na minha primeira gestação eu não senti. Então, quando eu comecei a sentir isso, e aí veio a notícia realmente da gravidez, eu falei assim, bom, eu já tinha planejado isso, mesmo que não tinha planejado agora de forma consciente, tipo assim, eu vou parar o remédio pra ficar grávida, a gente planejar realmente de fato ficar grávidos, mas de alguma forma eu tinha planejado isso durante a vida inteira. Então assim, por um lado, tava ok, tava seguindo a programação que eu fiz durante toda a minha vida, mas por outro lado, vieram muitas preocupações. Nossa, agora que eu estou engajada na constelação, nas terapias, que também sempre foi um desejo da minha vida toda, e eu tô dedicando muito tempo para isso, tô trabalhando muito. Hoje, atualmente, eu tô em 3 empregos, né? Na verdade, eu brinco que são 4, porque aqui no Instagram é mais um emprego, né? Quando a gente se propõe a alimentar o Instagram todo dia, é um trabalho também. Então, assim, eu tenho todos os trabalhos que eu tenho. E eu de fato fiquei preocupada, assim, nossa, será que eu vou ter tempo suficiente pra maternidade, pra mais um bebê, né, como vai ser e tal, e comecei algumas preocupações e pensando como vou conciliar com o Gustavo, enfim. Várias preocupações que a gente desenvolve quando fica grávida, né. E aí, eu comecei a sentir muitos sintomas físicos, né? Muita mudança no corpo. E eu falei pro meu esposo, vamos fazer uma ultrassom
Porque quando a gente conseguir a consulta com a ginecologista, a gente já leva a ultrassom. Porque as consultas, as datas que as ginecologistas tinham era distante. E aí nós fizemos a ultrassom. E a primeira ultrassom, eu e meu esposo entramos, eu, meu esposo e meu filho. E a médica falou, olha, tá muito novinho, só tem o saco gestacional, ainda não tem embrião, mas tá tudo certo. Devido ao tempo que tem, tá tudo certo. E aí, a gente saiu de lá assim, meio brocochô. Eu e ele, caladinho dentro do carro. Aí, de repente, ele falou assim, nossa, eu tô sentindo uma coisa estranha, assim, de estar passando por isso. Aí eu falei assim, nossa, eu também. De certa forma, deu uma, sei lá, uma angústia, né? Tipo, broxou a gente, né? Que a gente tava esperando ouvir o coração. E a gente não ouviu. E aí a gente ficou assim, será que é normal e tal? Aí logo em seguida era a consulta com a médica, a gente foi na médica, ela tranquilizou, não, normal, pelo tempo que tem, tá tudo certo, ainda vai desenvolver o embrião, tá tudo ok, é isso mesmo. Só que na semana que vem vocês vão fazer outro ultrassom, que aí já é pra ouvir o coração. E aí a gente foi fazer o ultrassom, e quando chegou lá, a médica que foi fazer o ultrassom não deixou o meu esposo e meu filho entrar. E aí eu já me senti assim, já me senti mal, porque, tipo assim, tinha toda aquela angústia, aquele medo, né? Que, apesar da médica ter dito que era normal, ainda tava aquele medo, nossa, será que vou ouvir o coração agora? E aí eu me vi sozinha, fazendo ultrassom, meu esposo e meu filho do lado de fora. E eu falei pra médica, olha, eu já fiz um ultrassom e não ouvi o coração, então eu gostaria de saber se tá tudo bem, se tem coração, se tem embrião, se tem batimento. E a médica, eu acho que ela não tinha preparo pra lidar com isso. E ela foi enrolando bastante tempo, olhava para um lado, olhava para o outro e falava com a secretária para anotar as medidas do útero, do ovário, enfim. Até o momento que ela falou, então, realmente ainda não tem batimento, ainda não tem, a gente ainda não tá ouvindo. Aí eu falei assim, tá, mas e aí? Ainda existe possibilidade de ter? Ainda existe possibilidade de desenvolver um embrião? Aí ela deu uma gaguejada e falou, então, é pouco provável, porque a gente diz que é uma gravidez de viabilidade duvidosa. Então, assim, ela, em nenhum momento ela me deu o laudo, em nenhum momento ela me falou de fato que não tinha desenvolvido um embrião, que tinha tido uma malformação, enfim, né? Mas eu já tinha entendido. Eu já tinha entendido porque eu vi que o saco gestacional não tinha embrião e que a médica já tinha dito que era pra ter, né? E eu já tinha entendido. E aí eu saí do consultório, cheguei lá na recepção com a cara assustada, e meu esposo falou, e aí? Eu falei, não tem embrião, não tem bebê. E aí ele, como assim? Eu falei, é isso. E tipo, eu e ele ficou abismado, assim, parado, sem saber que reação ter. Nós dois ficamos sem reação nenhuma. E agora? Vamos mandar mensagem pra médica pra ver, né, tal. Enfim, aí mandei mensagem pra médica. A médica, sinceramente, não teve nenhum amparo, nenhum acolhimento, nada, zero acolhimento por parte da médica. Ela simplesmente falou que eu poderia mandar a foto da ultrassom pelo WhatsApp, que eu não precisava marcar um retorno, e falou, infelizmente não tem embrião, não vai desenvolver. Simples assim, zero acolhimento. Como se isso fosse algo totalmente normal para nós que estávamos esperando uma vida. E aí, assim, eu fiquei muito frustrada, eu fiquei muito triste, mas bem no dia, minha mãe tava fazendo um procedimento e eu fui lá acompanhar minha mãe nesse procedimento, depois da ultrassom. E assim, eu fingi que tava tudo bem. Não, tudo bem, só tinha 2 meses, tá tudo certo. É assim mesmo, é natural, acontece com muita gente. E essas comunicações internas falando pra mim mesma que tava tudo bem. E aí no dia seguinte eu acordei com uma dor tão grande no corpo, assim, inclusive eu tô sentindo essa dor agora, de falar aqui com vocês, eu tô sentindo a dor que eu senti no dia seguinte. E eu acordei com o corpo doendo demais. E aí eu falei, gente, eu tô bem, eu não tô, né, não tô doente, não tem nada.
Enfim, e aí eu percebi que essa dor no corpo durou tipo assim, uns 4 a 5 dias. E como eu já me conheço, como eu estou muito atenta aos meus processos, a como eu sou, a como eu lido com as coisas, eu percebi que era uma dor do luto. Que de fato era a dor do luto, a dor da perda. Mesmo que ainda eu tentasse dizer no meu ouvido que estava tudo bem, mesmo que eu dissesse que só tinha 2 meses e que Deus escolheu assim, e que Ele sabia o que era melhor pra gente, que realmente iria termos muitas dificuldades, mas ainda assim eu senti no corpo aquilo que eu estava tentando negar. A dor do corpo, uma tristeza, de repente me dava uma tristeza assim, do nada. E eu falei, é o luto, é a dor da perda, era uma vida que a gente estava esperando. E aí quando eu comecei a assumir isso pra mim mesma, que eu estava de luto, que eu estava sim sentida, que eu estava sim sofrendo a perda daquele bebê, começou a ficar um pouco mais leve, começou a ficar um pouco mais compreensível, sabe? Tudo bem eu ficar triste, tudo bem que acontece com muitas outras mulheres, mas comigo nunca aconteceu antes. E mesmo se tivesse acontecido, eu tenho o direito de ficar triste. Eu tenho o direito de sofrer pela perda de uma vida que eu estava esperando. E foi então que eu comecei o meu processo, assim, de luto, de acolhimento, de reconhecimento que existia um bebê que não ficou na vida. E aí, graças a Deus, eu participo de um grupo de terapia há mais de 10 anos e eu fui lá pro grupo e foi lá que eu chorei as minhas dores, porque até então eu não tinha chorado, até então eu não tinha me permitido chorar. E lá eu falei assim, olha gente, eu vim pra cá pra chorar hoje, pra falar pra vocês que eu tô sofrendo muito. E chorei bastante lá. E aí foi feito um processo comigo lá, as meninas me apoiaram muito, cantaram musiquinha, enfim, falaram 1000 coisas, me ajudaram, né, no processo terapêutico, que me ajudou infinitamente, foi muito importante pra mim. E aí eu comecei a apaziguar no meu coração, comecei a sentir um apaziguamento, assim, uma paz. E aí eu falei, mas eu ainda tô sentindo muita dor, eu ainda tô sentindo muito sofrimento. E aí foi então que eu falei com a Soraya. Soraya é uma amiga minha, que também é terapeuta, depois eu vou até deixar pra vocês aqui o arroba dela. Ela trabalha com uma terapia que chama Theta Healing, que é incrível, é uma terapia de liberação de crenças, traumas, enfim. E aí ela me disse que eu precisava liberar o bebê, que eu precisava fazer um ritual. E assim, é tão engraçado que eu sei disso. Eu sei, no meu consciente, eu sei que eu preciso fazer um ritual, que eu preciso dar um nome, que eu preciso liberar esse bebê. Só que quando acontece com a gente, não basta só o mental, não basta só o intelectual. A gente precisa, muitas vezes a gente precisa de uma ajuda de fora, de alguém que nos apoie, mesmo que a gente saiba intelectualmente o que é preciso fazer. E aí ela me apoiou nisso, falou pra eu fazer, falou pra eu dar nome. Aí eu falei, não, já tem nome, já tinha nome, né? A gente já tinha escolhido. Porque no fundo, eu e meu esposo, a gente já sentia que era uma menina, né? E a gente já tinha escolhido o nome. E aí ela fez um processo comigo maravilhoso de liberação. E comecei aí foi se encaixando as pecinhas do quebra-cabeça, né? Primeiro lá na terapia em grupo, depois com a Soraya. E depois eu conheci uma outra pessoa que tinha feito curso comigo, a Cris. E ela falou pra eu liberar o nome. Libera o nome. E assim, eu tava muito resistente, porque na minha cabeça eu queria colocar o mesmo nome no próximo bebê. Então, quando eu ficasse grávida de novo, eu queria pôr o mesmo nome. E aí, quando a Soraya me falou isso, quando a Cris me falou isso, eu percebi que eu não estava liberando o nome, que eu estava apegada a esse nome. Tipo assim, não, eu vou dar esse nome pro próximo bebê. Só que isso, gente, é muito prejudicial. Porque, por exemplo, se eu digo que todos pertencem, todos fazem parte, que esse bebê pertence à família, então ele tem direito ao nome que nós demos a ele. Então, se eu digo que eu vou usar esse nome para um outro bebê, eu não tô dando o direito desse bebê existir, porque nem o nome ele tem o direito. Então, quando eu digo assim,
o nome que a gente tinha escolhido era Heloísa. Então, quando eu digo, você, filha, é a Heloísa, a próxima vai ter outro nome. A gente vai escolher um outro nome para ela. Heloísa já é você. Essa criança tem o direito de pertencer à minha família. Tem o direito de ser minha filha. Tem o direito de ter um nome. Entende? E aí, as fichas foram caindo com ajudas externas, mesmo tendo bastante conhecimento. E aí eu comecei um processo de que eu precisava sangrar para o meu corpo liberar o que ficou, né, do bebê, o que ficou do saco gestacional e tal. E eu fiquei muito apreensiva nesse processo de liberar, de sangrar, de liberar o saco gestacional. E todo dia eu ficava pensando, nossa, eu quero sangrar porque eu não quero fazer curetagem, porque eu acho que é um procedimento muito invasivo e tal, eu não quero passar por isso. E ficava criando e descriando, eu vou sangrar, e será que eu vou mesmo? Será que vai acontecer e tal? E todo esse processo, assim, bem doloroso, bem angustiante, porque eu não queria fazer o procedimento, nós viajamos, eu, meu esposo, meu filho, minha prima, o marido dela, os filhos dela, e foi incrível. A gente foi para Pirinópolis, uma região de cachoeiras aqui em Goiás, e nós nos divertimos muito, e eu esqueci de tudo isso que eu tava passando, assim, não fiquei angustiada, liberei, curti o momento, curti as pessoas que estavam lá. E no dia que a gente voltou de viagem, eu sangrei. Ou seja, quando você libera, quando você para de colocar tanta dor, tanta tensão, tanta angústia naquilo que você quer que aconteça, as coisas acontecem. A gente recebe liberação para aquilo acontecer, que é o famoso chamado efeito Zenão. Então, quando você joga a energia para o universo, eu quero que isso aconteça, mas você fica o tempo todo assim, será que vai acontecer? Como que vai acontecer? Será que dia? Será que eu preciso fazer? Não acontece, porque você está colocando muito desespero naquilo. E quando o universo, ele só entende que você quer sentir aquilo que você está sentindo. Então, por isso que a gente fala, quando você quer que algo aconteça, você pensa que já aconteceu e sinta a gratidão, porque o universo entende a gratidão, então ele traz mais coisas para você ser grato. E quando você vibra no desespero, ele traz mais desespero. Então, quando eu esqueço dessa angústia, quando eu libero, quando eu não penso nesse desespero, acontece. E aí eu sangrei no dia que a gente voltou de viagem, eu fiquei muito feliz porque eu queria liberar isso de fato, né? E foi ótimo. Antes disso, esqueci de contar um detalhe muito importante antes disso. Eu falei pro meu esposo que eu queria liberar, que eu queria fazer o ritual, que eu queria dar o nome, que eu queria liberar o nome da Heloísa pra Heloísa e fazer esse processo de liberação dela, da criança, né, da alma dela, enfim. Aí ele falou assim, mas como que funcionaria, mas como que é e tal, que dia que você quer fazer? Eu falei, olha, eu queria fazer o quanto antes pra liberar e dessa forma talvez eu poder sangrar, né, e não precisar fazer o procedimento médico, enfim. E ele concordou, eu comprei velas, comprei um anjinho e nós fizemos um ritual, eu e ele, uma oração, pode ser do jeito que você quiser, da forma que for mais interessante para vocês. Eu fiz uma carta de despedida, nós fizemos uma oração, eu li a carta de despedida, coloquei as velas, peguei o anjinho que a gente comprou, dei o nome pro anjinho de Heloísa, falei para ela que ela chama a Heloísa, que ela existe entre nós, que eu vejo ela, que ela é a nossa segunda filha. E depois de tudo isso, de todo esse procedimento, cada etapa que eu fazia, eu me sentia mais liberada. Então, quando eu me desabafei no grupo, eu me senti liberada. Quando eu fiz o Theta Healing com a Soraya, eu me senti liberada. Quando eu fiz o ritual, eu me senti mais liberada. E todo esse processo foi muito importante para o fato da liberação em si, da dor em si, de todo o processo. E a gente precisa ter coragem mesmo, sabe? Para passar por esses processos. Ai, minha prima linda, você é muito corajosa por compartilhar situações tão íntimas. Tenho muito orgulho de você por partilhar para ajudar outras pessoas. Ai, obrigada. Obrigada, minha linda. Eu amo você.
E realmente é pra de fato ajudar, sabe? Porque assim, no começo eu fiquei resistente de falar sobre isso. Eu falei assim, eu não vou falar enquanto eu não me sentir confortável, enquanto eu não passar por todo esse processo, sabe? Por esse processo de dor, por esse processo de acolhimento, por todo esse processo. Eu quero trazer para vocês algo que eu vivencio, que eu já vivenciei, que eu tô vivenciando, que eu já passei, porque eu acho que é isso que ajuda outras pessoas. A gente só pode ajudar as pessoas a caminhar até onde a gente já caminhou. Então, quando eu trago isso aqui, é justamente nesse intuito de ajudar outras pessoas que passaram por isso, de ajudar pessoas que... Vitória, beijo! De ajudar outras pessoas que também passaram por isso em situações como filhos, que eu vou falar daqui a pouquinho também. Então, assim, todo esse processo me ajudou nessa liberação, né? É algo que não é que eu posso falar assim, superei, tá tudo certo, não sinto mais nada. Não é isso. Mas hoje eu tô em paz. Hoje eu sei, eu confio muito em Deus, eu confio nas decisões de Deus e confio que na hora certa vai dar certo, né? No tempo de Deus vai dar certo. E aí, o que eu quero trazer para vocês? Quais são as visões sistêmicas sobre isso, né? O que a gente aprende com as constelações sobre isso? Que todo mundo pertence, todo mundo faz parte. Então, muitas vezes, os abortos, eles são ignorados porque ficou muito pouco tempo. É como se a maioria das pessoas, pensasse da forma como eu estava pensando. Ah, isso é normal, isso acontece com todo mundo, é muito comum, foi só 2 meses. É como se isso fosse ignorado completamente. E muitas vezes é ignorado. Igual na questão da minha avó. A situação da minha avó foi a seguinte, ela estava grávida, e ela estava grávida de 6 meses, aí ela passou mal e foi ganhar a bebê de 6 meses. E quando chegou lá, que fez o parto, o bebê estava morto, né? Já tinha nome, era Maria Aparecida, e o bebê já estava morto. E o que minha avó fez? Minha avó sozinha no hospital, e os médicos perguntaram se ela queria levar o corpo para velar junto com a família e tal. E como eu venho de uma família que as mulheres são muito fortes, minha avó falou, não, pode enterrar aí no fundo do hospital. Eles falaram que tinha um lugar, né, pra enterrar no fundo do hospital, porque isso acontecia com frequência. E minha avó falou, não, pode enterrar aí, tá tudo certo. Ou seja, minha avó não fez nenhum tipo de ritual, ela não sofreu a dor do luto, ela falou que era comum, que acontecia com muitas mulheres, e ela foi pra casa e viveu a vida normal. E, gente, não é vida normal. Primeiro porque, no caso dela, ela tinha resguardo, que muito provavelmente ela não tirou o resguardo porque não tinha bebê. Então, às vezes a mulher pensa, mas não tem bebê, então não tem resguardo. E não é verdade. O resguardo é para o corpo se refazer, para o corpo se recompor. Então, o que acontece? Muitas vezes, aí minha avó não falou sobre isso a vida inteira. Há uns 3 anos atrás que eu ouvi essa história. Aí eu falei assim, mas como assim? Eu nunca ouvi essa história, então eu tenho mais uma tia. Então essa tia era a tia mais nova. E uma vez falando com a minha tia, que era considerada a mais nova, eu falei, tia, a senhora não é a caçula, é a Maria Aparecida. Aí ela falou assim, eu nunca me sentia mais nova, eu nunca me sentia caçula. Que bom que você tá falando isso. Realmente eu não sinto que eu sou a caçula. Então veja a importância de reconhecer a vida dessa pessoa que não ficou na vida, de dar lugar a ela. Para minha tia foi um alívio. E eu fiquei muito impressionada. E uma vez que eu fui constelar, eu constelei a minha hiperatividade, que eu falei assim que me incomodava ficar parada à toa. E até hoje me incomoda. Eu sinto que eu não estou sendo produtiva, eu sinto que... Tanto é que minha mãe, minhas tias, se elas ficam muito tempo paradas, elas dormem. Então elas também são um pouco hiperativas, sabe? E aí quando eu constelei isso, no campo mostrou que era uma lealdade a essa tia que não ficou na vida. Que era... O que é o padrão familiar? As mulheres da nossa família entendem que ficar parada é igual à morte. Então, se eu fico muito tempo parada, é como se eu estivesse morta, porque a Maria Aparecida parou de mexer na barriga da minha mãe. Então, o que é o padrão familiar? Eu preciso estar o tempo todo em movimento para eu estar na vida.
Porque se eu paro um pouquinho, eu tô na morte. Veja o quanto é sério e pesado isso. Então a gente precisa ressignificar o estar parada, o descansar. Não tô morta se eu descansar. Eu tenho Eu tenho direito de descansar. Eu tenho direito de ficar quieta, me aquietar. E aí, Bert Hellinger tem uma frase que ele diz assim: quando a mulher perde um bebê, ela perde uma parte da sua alma. Então o que acontece? Não tem como você dizer que você é a mesma de antes de perder um bebê. Mesmo as mães que não queriam, mesmo as mães que provocaram o aborto. O fato de perder um bebê também perde um pedaço da sua alma. E pode parecer estranho pensar assim, mas é a mãe que provocou um aborto, por exemplo. Mas ela quis, ela provocou, ainda assim fica um buraco profundo dentro de nós. Mesmo que seja com 1 mês de vida, com 2 meses de gestação, né? Mesmo que seja com 4, 5, não importa. A mulher que perde um bebê, ela perde um pedaço da sua alma. E o que a gente pode fazer para melhorar, para amenizar? Primeira coisa, viver o luto. Eu preciso viver esse luto, eu preciso reconhecer a dor desse luto, eu preciso sentir a dor desse luto. Uma vez quando eu falei com minha avó sobre isso, ela falou assim: não, mas eu nem senti, tá tudo bem, tava de pouco tempo. Gente, 6 meses, ela fez um parto, como não sentiu? Ou seja, ela não era liberada a sentir a dor, ela não foi liberada a fazer o luto, entende? Isso tem impacto profundo para a mulher, para o casal, para os filhos. Então eu preciso fazer esse luto, porque é só quando eu faço o luto que a criança foi vista. Porque se eu ignoro completamente a dor, eu ignoro também a existência dessa criança. Então quando eu olho para isso e eu falo, tá doendo, eu tô de luto, eu tô triste, sim, eu dou espaço para essa criança ficar na vida da família, né? Ser reconhecida pela família. É como se a gente olhasse para essa criança e dissesse: eu vejo você, você faz parte, você pertence. E o que mais eu posso fazer para amenizar? Eu posso dar nomes a esses bebês. Eu devo dar nome a esses bebês. E mesmo que a mulher falasse: mas eu não sabia o sexo, foi muito recente. A mãe sabe. A mãe sente se era um menino ou se era uma menina. E deu nome. Deu nome para que esse bebê permaneça, tenha um lugar na família. Faça um ritual, que seja plantar uma árvore, que seja comprar um anjinho, que seja fazer um quadro, fazer um desenho da família. Faça um ritual que faça sentido para a mãe, se possível, para o casal. Se o casal for casados, é muito importante que seja o casal. Agora, se falar assim: mas eu abortei quando eu tinha 16 anos, do primeiro namoradinho, enfim, não tenho mais contato com ele, então faça você. O importante é que você faça esse acolhimento com o bebê, com essa criança que não ficou na vida. E quando eu aceito esse luto, quando eu aceito essa dor, o amor pode fluir. O amor, ele é sentido de uma forma totalmente diferente, de reconhecimento, de acolhimento, e ele pode fluir, entende? E quais são as coisas que podem impedir o luto da mulher, da família em si? Primeiro, a culpa, porque nós mulheres, nós acabamos nos sentindo culpadas, mesmo que seja um aborto espontâneo. A gente fica pensando: o que eu não fiz que eu precisava ter feito, ou o que eu fiz que eu não poderia ter feito para ter perdido esse bebê? Eu fiz esforço demais, ou eu descobri tarde demais, ou eu tive pensamentos ruins sobre esse bebê. Enfim, as mulheres se sentem culpadas e isso impede o luto. Por exemplo, a mulher que provocou o aborto, ela pode se sentir muito culpada de ter feito isso e na culpa ela não viver essa dor.
Porque ela pensa que ela não, por exemplo, ela pode pensar que ela não tem o direito de sofrer a dor porque ela a provocou. Gente, isso é indiferente. Você teve os seus motivos, não estou dizendo que sou a favor do aborto de forma nenhuma, cada mulher tem o seu contexto, mas e é preciso assumir essa culpa, tá, gente? Porque não é que você interrompe uma vida e você não precisa se sentir culpada. Sim, você precisa assumir a culpa, só que essa culpa, ela não pode ser levada a vida inteira, ela não pode ser usada como muleto para não dar certo na vida a vida inteira, porque se a pessoa ela está eternamente se sentindo culpada, ela não age para a vida. Muitas vezes ela olha mais para a morte do que para a vida. Por quê? Porque ela fala assim: eu matei uma criança, né? Eu abortei uma criança. E aí ela olha tanto para isso na culpa que ela não segue a vida. Então isso é ruim. Então assim, mesmo que alguém que esteja assistindo essa live, que vai ver depois, tenha provocado um aborto, assuma a sua culpa, sinta a dor do aborto, sinta a dor do luto invisível, que só as mulheres que passam por isso é que sabem como é, mas libera essa culpa. Não vai carregar essa culpa pro resto da vida, porque isso te impede de olhar as maravilhas da vida. É como se você tivesse o tempo todo com um chicotinho se chicoteando. E isso não é favorável para ninguém. Isso não ajuda em nada. Entende? Então a gente precisa ter sabedoria para assumir nossa responsabilidade, para viver a dor, mas para liberar também. Qual um outro motivo que pode impedir o luto? É muitas vezes quando você culpa o outro. Por exemplo, se um casal jovens, os dois, a mulher fica grávida, né? E o rapaz pede pra tirar. Não, eu não tô preparado pra ser pai, tira o bebê e tal. E aí a mulher não tava de acordo, mas fez. E aí ela fica a vida inteira culpando o outro. Ela é impedida de assumir a sua própria culpa, porque ela tem a sua própria responsabilidade diante desse ato também. E impede ela de sofrer o luto, porque ela tá o tempo todo, se não fosse ele que tivesse pedido. Então, quando o luto pela perda de um bebê não é sentido pelo casal, não é feito de forma em conjunto, pode haver uma separação. Então, muitas mulheres, quando perdem bebês, elas sentem que que o homem não sentiu, o marido não sentiu a mesma dor que ela sentiu. E muitas vezes realmente não acontece. Muitas vezes, o que acontece? Quando nós somos mães, quando nós ficamos grávidas, porque, por exemplo, quem perdeu o bebê é mãe. Mesmo que não tenha nenhum bebê na vida, é mãe. E aí o que acontece? Quando você sente o seu corpo mudando, quando você sabe que está gerando uma vida, quando você sente a maternidade de alguma forma em você, você já é mãe, já desperta algo em você, você já fica se sentindo diferente, parece que abre um portal para você mãe, maternidade, enfim. E o homem, muitas vezes, ele demora um pouco mais a entender esse lugar da paternidade. Normalmente acontece mais quando o bebê nasce, quando pega no colo. Tem uns que ainda precisa de um processo de adaptação para entender a paternidade. Então, muitas vezes, quando a mulher perde o bebê, ela não sente que o marido sofreu ou sofre tanto quanto ela. Então, se ela não sente isso, se ela se sentiu num processo vazio, sozinho, solitária, essa dor muito forte que ela carregou sozinha, muitas vezes ela pode se distanciar do marido. Muitas vezes ela pode falar assim: nossa, mas ele não tá sendo sensível à minha dor. E, principalmente se o desejo da mulher é ser mãe, né? É aquela grande expectativa em ser mãe e perde o bebê. A dor dela é ainda maior, né? Ela ainda sente mais ainda por frustração em relação àquela expectativa. E aí ela pode olhar para o marido e falar: nossa, mas ele não está sendo sensível à minha dor, ele não está sofrendo tanto quanto eu estou. E se isso acontece, o relacionamento se distancia. E muitas vezes pode acontecer uma separação.
porque o distanciamento vai se prolongando, você não sente que o parceiro está sofrendo como você e pode acontecer um distanciamento. E aí, o que a gente precisa fazer para evitar esse distanciamento, essa separação? Precisa que o casal esteja juntos, precisa que o casal esteja em conjuntos, olhando um para os olhos do outro e dizendo: nós estamos passando por isso juntos, nós estamos sofrendo juntos, sabe? Que um apoie o outro na dor do outro. E assim, graças a Deus eu tive muito apoio do meu esposo, porque ele também estava sofrendo e está sofrendo tanto quanto eu. Então foi muito acolhedor perceber isso dele, sabe? E poder falar isso com ele, poder me abrir com ele, porque muitas vezes a gente tá tão dolorido que a gente não quer falar sobre isso, né? E aí teve um dia que ele falou assim pra mim: a gente precisa mesmo falar sobre isso? Tá doendo tanto. Aí eu falei assim: olha, eu quero falar sobre isso com você, porque em mim também tá doendo muito, e eu sinto que quando a gente falar um pro outro, quando a gente souber que a gente tá juntos nisso, vai ser mais fácil passar por isso juntos. E a gente conversou e foi ótimo. E se você sentir a abertura de falar com o seu esposo, se for do seu esposo, é muito importante esse processo para que o casal permaneça juntos. Agora, se foi um aborto provocado na adolescência, ou mesmo com relacionamentos anteriores, você pode fazer o processo sozinha e de preferência que você fale para os filhos, tá? Se tem outros filhos, fala: olha, filho, você tem irmãozinhos, que seja antes, que seja depois. Por exemplo, se você teve um aborto lá na adolescência e hoje você tem um filho, é importante que você fale para esse filho: filho, você não é o primeiro filho. Eu tive um outro bebezinho lá na minha adolescência. Esse bebezinho, por algum motivo, ele não ficou na vida, mas eu dei um nome para ele, o nome é tal. Você é o segundo filho. Você vem depois dele. Entende? Para que o filho compreenda que ele é o segundo filho, que ele pode incluir um irmão que não ficou na vida também. Entende? Outro impedimento para o luto é quando existe uma idealização daquele sonho, daquela expectativa. Por exemplo, você idealizou tanto ter um filho, tanto ter um bebê, e aí não aconteceu. E aí você fica presa naquela idealização. Nossa, mas era tudo que eu queria, era meu sonho, eu preciso alcançar isso e tal. Essa idealização, essa super expectativa pode te impedir de viver o luto. Então o que você faz? Você reconhece que aconteceu, você faz esses rituais que eu já falei aqui, de dar nome, etc, etc, para que você possa liberar esse bebê que não ficou na vida, para que em algum momento isso possa ficar no passado. Porque se isso não vira passado, se isso está sempre presente na sua vida, você está impedindo que o passado seja reconhecido como o passado exatamente como ele é, exatamente como ele foi. E você não está concordando com o seu destino, muitas vezes com o destino da sua família, porque muitas vezes você está representando algo, né, da sua família. Por exemplo, eu não sou a única da minha geração que tive um aborto. Então eu tenho outras 2 primas que também passaram por abortos. Ou seja, é um padrão familiar. E eu quero romper esse padrão familiar para que outras pessoas não precisem passar por isso, entende? Então, reconhecer esse bebê. Isso também vale, gente, para um bebê que morreu muito cedo, ou nasceu e morreu, ou morreu 2 dias depois, ou morreu 1 ano depois. Todo esse processo precisa ser feito também, de reconhecimento, de dar um lugar, de dizer eu vejo você, de reconhecer, de falar para os outros irmãos que tem esse irmão, esse bebezinho que não ficou na vida. Então tudo isso também faz parte para crianças que morreram prematuramente, bem cedinho, tá? É o mesmo processo. E o luto, Bert Hellinger diz que existem 2 tipos de luto, que é o luto arrogante e o luto humilde. O
que é o luto arrogante? É a pessoa dizer assim, eu nunca vou superar isso. Eu vou sofrer isso pra sempre. Isso é arrogante. E você não libera a criança para ir pro mundo dos mortos. Porque em algum momento você faz todo esse ritual, mas em algum momento você precisa liberar essa criança para viver no mundo dos mortos. Porque é lá que ela pertence. Ela sempre vai fazer parte aqui, mas ela pertence ao mundo dos mortos. Então quando você diz que nunca vai superar, é como se você segurasse essa dor. É como se você pegasse um carvão em brasa e segurasse ele na mão e falasse assim, eu vou sofrer isso para sempre. Quanto mais você segura o carvão em brasa na sua mão, mais queimado você fica, mais ferido você fica. Então se você percebe que está doendo muito e solta o carvão, você para de sofrer, entende? Você abre a mão e fala assim, realmente, eu tive 2 abortos, eu tive 3 abortos, esses bebês não ficaram na vida, mas eu dou um lugar para eles, eu reconheço eles, mas eu libero eles. Você libera o carvão que você está segurando. Agora, se você fica martirizando isso a vida inteira, sofrendo o tempo todo, gente, não é menosprezando o sofrimento de cada um. De forma nenhuma. Eu reconheço todos que passaram por isso, eu reconheço toda a dor, eu dou um lugar no meu coração a todos os bebês não nascidos, de quem estiver aqui, de irmãos que vocês possivelmente possam ter que não ficaram na vida, eu dou um lugar no meu coração, mas é preciso soltar, pra gente não ficar no luto arrogante. E o luto humilde é aquele luto que você de fato deixa doer. Ele dói muito, você se põe em luto, mas depois você se permite liberar. Você se permite, você fala assim, eu já sofri o suficiente. Eu sofri o que eu precisava sofrer e agora eu libero. E aí, isso é humilde, isso libera, o amor flui, a vida não fica parada naquele exato momento, naquele bebê que não nasceu. Gente, tá fazendo sentido pra vocês tudo isso que eu tô falando? É tanta coisa pra falar e eu destramelo a falar aqui, mas tá fazendo sentido? Se tiver alguma pergunta, se tiver algum compartilhamento, pode ficar à vontade, tá? Pode mandar aqui que eu vou ler tudinho. E às vezes, muitas vezes, aquela mulher ou aquele casal que provocou o aborto, ou até mesmo abortos espontâneos, mas isso é mais comum em abortos provocados, podem se sentir tão culpados que eles olham mais para a morte. Ou seja, a pessoa fica doente, é como se a pessoa sentisse assim, eu não mereço mais viver, de forma totalmente inconsciente, tá, gente? Não é consciente. Mas é como se a pessoa falasse assim, eu não mereço mais viver porque eu tirei uma vida. Então, a gente precisa honrar isso também, sabe? Se você provocou um aborto, olhe para isso e libera essa criança, libera esse sentimento de culpa, porque senão você adoece, você sabe, você quer morrer para poder honrar isso. Uma vez eu constelei uma mulher, gente, eu fiquei tão, assim, impressionada com a história dela. Ela começou a constelação falando que o pai dela tinha assassinado muitas pessoas, que o pai dela era muito cruel, que não sei o que. E durante a constelação, ela me contou que ela tinha feito, não me lembro se era 5 ou 6 abortos intencionais, né? Que ela tinha provocado esses abortos. Ou seja, de alguma forma, ela estava repetindo aquilo que ela mais julgava no pai dela. O que ela mais julgava no pai dela era dizer que ele era um assassino. E ela tinha interrompido 6 vidas do ventre dela. Então, você percebe que de forma totalmente inconsciente, a pessoa, ela está tão em lealdade com o sistema familiar dela e com aquilo que ela julga, ela está tão aprisionada nos julgamentos dela, que ela acaba repetindo a história sem consciência. Ela entre aspas, muito entre aspas, não entendam literalmente, mas de certa forma ela assassinou também, assim como o pai dela fez. Entende? Então, quão melhor essa mulher era do que o pai dela.
Porque ela se colocava numa posição como se ela fosse muito melhor do que o pai dela, porque o pai dela era assassino. Veja a profundidade disso. E honrar a vida e fazer esses rituais e tal. E agora sobre o impacto na vida dos irmãos. Gente, eu empolguei tanto que falei, tem um monte de coisa pra falar aqui ainda. Mas sobre o impacto na vida dos irmãos. Então, por exemplo, se você sabe que sua mãe teve um aborto, que teve um bebê não nascido na sua família, você pode dar lugar a esse bebê. Não que isso vá isentar a sua mãe dos sintomas dela, das consequências para a vida dela. Se isso é algo muito doloroso para sua mãe falar, você não precisa ficar cutucando, você não precisa ficar assim, ei mãe, mas você tem certeza que você não teve um aborto? Ei mãe? Eu até teve um momento, quando eu comecei a fazer o curso de constelação, eu virava pra minha mãe e falava assim, mãe, mas você tem certeza que você não teve nenhum aborto? Mãe, mas você tem certeza? Não sangrou nenhuma vez? E às vezes, gente, isso é algo que não tá digerido pela pessoa, que não tá bem resolvido para ela. Então, se você sabe, ou se você sente, ou se você descobriu numa constelação que teve um aborto, que você teve um irmão que não ficou na vida, dá um lugar você, dá um nome você para esse bebê, faça o ritual você e esteja em paz você com esse bebê. Uma vez eu constelei uma moça que ela veio constelar a obesidade. Ela falou que ela engordava e emagrecia. E quando a gente foi olhar, a mãe dela tinha perdido um bebê. E ela estava totalmente identificada com esse irmãozinho que não ficou na vida. Então ela comia por 2. Ela fazia tudo por 2. E aí ela comia para honrar o irmão. E quando ela incluiu ele, ficou mais leve. Ela falou, eu não preciso comer por 2. Você tem um lugar na minha família, meu irmão. Eu não preciso te representar o tempo todo. Entende? Então, a pessoa que come demais, a pessoa que não se sente merecedora da vida, a pessoa que procrastina demais, a pessoa que não se sente liberada para acessar o amor da mãe. Então, a pessoa... Gente, claro que isso não é regra. Não é todo mundo que tem esses sintomas que tem um irmão que não ficou na vida. Nada na constelação é regra. Mas isso são sintomas de pessoas que perderam irmãos. Então, se você procrastina muito, é claro que pode ter outras raízes, mas pode também ser um irmão que não ficou na vida. Quando você tem uma obesidade, pode ser um irmão que não ficou na vida e você come por 2. Uma vez eu constelei 2 moças sócias e elas sócias trabalhavam juntas e tal. Uma delas tinha uma irmã gêmea viva, só que a irmã gêmea foi morar fora e ela sentia tanta ausência da irmã que a irmã trabalhava com ela precisou de uma sócia. E quando a gente foi olhar para a história da outra sócia, ela era gemelar e nem sabia, não sabia, a mãe não sabia. A menina tinha perdido um irmão no momento da geração, né? Ali na formação, na gestação. E aí ela também precisava de uma gêmea para ser sócia, para que as duas ficassem juntas, unidas ali, porque cada uma representava a gêmea da outra. Olha pra você ver que incrível isso. E aí depois que a gente constelou, ficou mais leve a sociedade delas, porque elas não precisavam mais representar a gêmea uma da outra. Elas podiam ser apenas sócias. Olha quanto isso é importante. E tem muita gente que é bebê gemelar e não sabe. Porque existem estudos que dizem que a maioria a maioria não. Em torno de 40% das gestações, na fecundação, são fecundados 2 óvulos, como se fossem gêmeos. E aí, por algum motivo, um não vai pra frente. Então, tem muita gente que tem uma dor profunda e não sabe de onde vem. Às vezes é um gêmeo que foi gerado com você e não ficou na vida, e não se desenvolveu. E isso é ainda mais impactante se, por exemplo, os gêmeos se desenvolverem e tudo, e na hora lá de nascer, um gêmeo não ficou. Ou poucos dias depois, um gêmeo não ficou. Gente, isso tem um impacto altíssimo na vida do gêmeo que ficou. É muito difícil a pessoa se sentir merecedora na vida, sendo que o irmão foi sacrificado, sendo que o irmão não ficou na vida. Então é muito importante olhar para isso.
Se você sente um vazio imenso, se você se sente muito procrastinadora, se você trabalha por 2, se você come por 2, se você não consegue tomar o amor da mamãe, se tem muitos desses sintomas, olhe para isso, porque pode ser um bebê não nascido, porque pode ter a ver com isso. Então, quanto mais respeitada essa criança é, quanto mais honrada ela é, quando ela recebe um lugar na família, no coração, ela pode ser liberada o quanto antes, certo? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui que eu queria falar, porque eu dei uma acelerada aqui no final, que tinha muita coisa para falar. Então, sempre falar para os filhos, não precisa dizer, vamos supor que você provocou um aborto. E aí você tem um filho depois. Você não precisa contar esses detalhes pro seu filho. Você não precisa falar, olha filho, eu abortei um bebê. Não precisa dizer isso. Você diga apenas que tinha um bebê antes dele, que não ficou na vida, que não se desenvolveu, mas que existe um lugar para ele, que ele tem um nome, que ele veio primeiro ou que ele veio depois, independente. É muito importante contar para que o filho saiba qual lugar ele ocupa na família. Se ele é o primeiro, se ele é o segundo, se ele é o terceiro, é muito importante que ele saiba qual é o lugar dele. E uma metáfora que eu queria dizer para vocês, foi uma metáfora que eu vi esses dias num vídeo que eu achei muito interessante. Que fala que quando a aranha tá fazendo a teia dela, ela faz a teia e ela joga no lugar onde ela mirou. Então vamos supor que ela tá em cima de uma árvore e tem um galho ali. Ela joga aquela teia que ela teceu naquele galho. E se não alcança o objetivo dela, o que ela faz? Ela recolhe toda a teia, engole e faz tudo de novo. Então muitas vezes nós idealizamos o galho que nós vamos jogar a teia. Mas por algum motivo, por alguma eventualidade, essa teia não alcança aquele galho. E aí você fica o quê? Se lamentando, sofrendo. Ah, mas eu tive tanto trabalho para construir essa teia. Por que não ficou naquele galho? Ah, eu vou ter que refazer tudo de novo. Então que nós possamos aprender com as aranhas a recolher a nossa frustração, a recolher o trabalho que não deu certo, entre aspas, né? Porque de tudo tem uma lição. Então vamos recolher isso, vamos engolir e começar de novo. Então, se você teve um aborto, se você ainda não tem um bebê e você quer isso, recolha essa dor, recolha essas expectativas, recolha tudo isso que você projetou e se prepare para fazer o processo de novo. Acolha você mesma e diga assim, eu tô frustrada, eu tô sofrendo porque eu queria esse bebê e não teve. E faça todo o processo que você precisar fazer. Não necessariamente vai ser como o meu, cada um tem o seu processo de luto, de dor, de acolhimento, mas faça o seu processo. E aprenda com a aranha a recolher tudo isso e fabricar novos planos, novas metas, novas atitudes para alcançar aquilo que você deseja. Entende? Então tenha essa sabedoria de construir novas teias, de construir novos planos, novas metas. É muito importante para que a gente não desista da vida, não desista dos nossos sonhos e assim a gente pode continuar. E depois vocês mandam essa live para os amigos, me digam aqui se fez sentido para vocês, se contribuiu de alguma forma. E essa live vai ficar salva, tá? Então pode assistir outras vezes, se vocês quiserem, vai ficar aqui no feed. E foi muito importante compartilhar isso com vocês, foi muito bom pra mim. E mais importante, foi muito bom pra mim respeitar o meu processo. Trazer isso aqui pra vocês hoje, que tá leve, que tá tranquilo, que eu passei pelo processo. Porque se eu não respeito a minha dor, se eu não respeito o meu processo e trago isso de forma desesperada e ansiosa, eu contribuiria com menos pessoas. Então tô me sentindo leve, em paz e obrigada a todos vocês que vieram pra live, que ficaram na live. Eu me sinto muito honrada de poder compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Quarta-feira tem mais, tá bom? Um beijo e boa noite.